primeiro, obrigada por você ter vindo. Eu sei que você já está acompanhando e está vendo, faz parte do processo desse mês de trazer esse olhar para os casais, o que que a gente pode ir observando para essa relação melhorar e fluir, né? E para seguir dentro de todo o assunto, eu achei muito bom você ter aceitado o convite para falar o que que mudou na sua relação depois que você percebeu a importância de dar esse sim. Mas antes da gente começar no contexto do assunto, se apresenta, né? Coloca aqui Bom, quem meu é a nome é Gisele. Gisele, sou prima da Ana Cristina, né? E cliente da Ana Cristina com muito orgulho. Ela foi primordial nessa mudança toda que aconteceu na minha vida e na minha relação com o Léo. E já tem aí uns 2 anos, né, que a gente vem fazendo um trabalho. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho dessa transformação na minha vida, de quando eu mudei a postura, o meu olhar sobre mim mesma em primeiro lugar, né? E como que isso foi mudando as coisas à minha volta, principalmente na minha relação com o Léo. Uhum. E até lembrando, né, Gisele, que o Léo, ele também ele surge, né, dentro do processo do seu olhar, né, de Sim, começar a olhar essa postura. sim, com certeza. Até porque o mais importante é a gente mudar primeiro a nossa visão de nós mesmos, né? Tudo começou quando eu comecei, em primeiro lugar, a reconhecer que eu queria uma relação. Porque é muito natural a pessoa que está ferida, machucada de outros relacionamentos, que ela negue, né? Não, eu não preciso, eu não quero, eu sou feliz sozinha, eu tô bem assim. E tudo bem, a gente tá feliz mesmo, porque a gente tem que ser feliz independente, né? Mas não boicotar o nosso desejo por medo de se machucar de novo. Então, você trouxe isso para mim, você começou a me. Eu comecei, né, com o nosso trabalho sistêmico. Eu comecei a enxergar isso, que eu queria, eu só tinha muito medo. Só que esse eu queria, mas tinha medo, não deixava chegar algo bom, né? Uhum. Porque quando você emite medo, você atrai coisas que te dão medo, vamos dizer assim, né? Então foi meio que E, que aconteceu. O começo de tudo foi eu perceber, não, eu quero sim. Eu lembro de uma das nossas primeiras conversas quando você disse pra mim, tudo bem você aceitar um homem cuidar de você, tudo bem você aceitar um homem se sentir vulnerável perante um homem, porque o desafio é esse, né? É a gente ter coragem de se colocar, se colocar vulnerável de novo, depois de relacionamentos em que a gente sofreu decepções. e dentro desse ponto que você falou, só para ir casando com o que você traz, essa parte do medo. Quando a gente fica no medo é porque a gente está linkado ainda nas nossas histórias, tudo aquilo mesmo que foi a dor. Então, de repente, se abrir e estar vulnerável, igual você colocou, gera mesmo muito medo. E aí, eu vou sofrer de novo? Como que eu vou confiar em tudo isso, né? E aí, dentro desse olhar sistêmico, é muito além do ser e estar vulnerável. É reconhecer que a gente pode ter a humildade de se abrir para o outro. Que o outro reconhecer e ver a gente não significa que a gente vai ser pisado, né? Mas isso é um longo processo, né, Gisele? Aí pode Sim, continuar. principalmente porque antes disso a gente tem que aprender a se aceitar, a se amar, a aceitar que a gente errou e tudo bem, que a gente teve escolhas erradas e tudo bem. Então, acho que o primeiro passo dessa mudança toda foi eu começar a me enxergar com mais amor, sabe? Teve uma mudança de comportamento que eu acho importante falar, que, tipo assim, eu pensava muito assim, por que que um homem vai querer me colocar dentro da casa dele, cuidar de mim, trabalhar para pagar despesas de uma casa para mim? Por que que um homem ia perder? Tipo assim, eu me colocava muito, por que que eu seria merecedora disso? Né? Se às vezes eu conhecia uma pessoa que estava
já morava sozinho, por que ele mora lá sozinho, ele tem a vida dele, por que que ele vai me colocar na vida dele? Ou se não, se um homem, que foi o caso do Léo, né, que morava com os pais, por que que ele vai sair da casa dos pais e vai querer montar uma casa para morar comigo e cuidar de mim? Não, e aí eu acabava também, por esse pensamento tão pequeno a meu respeito, atraindo homens que só queriam por interesse, porque eu já era Uhum. independente, porque eu já era autossuficiente. Então, da mesma forma que eu não me achava merecedora, né, de ser cuidada, os homens que vinham também não vinham para cuidar. Eles, muito pelo Entendi. contrário, eles vinham para sugar um pouquinho mais. Então, começou muito aí, quando eu comecei a olhar para mim e falar, eu sou, pode falar foda aqui? Pode? Eu sou foda, eu sou trabalhadora, eu sou uma mulher honesta, eu sou uma pessoa de família boa, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou uma pessoa me dou por completo numa relação. Eu tenho muito para dar para um parceiro que estiver do meu lado. Eu comecei a Uhum. enxergar, a me enxergar com mais amor, com mais força, reconhecer. Aí passa o Léo ali atrás. Reconhecer as minhas qualidades, o porquê que vale a pena. E eu comecei eu fiz esse exercício, Cris, por muito tempo, você sabe disso. Não foi um processo rápido, foi um Não. processo lento. E por muitas vezes voltava aqueles pensamentos de, ah, não, mas não vai querer, não, eu não mereço. E não, mereço sim, claro que eu mereço. É um exercício de fala. Eu sou foda, eu sou bonita, eu sou trabalhadora, eu sou carinhosa, eu sou amorosa, eu tenho muito para dar para um homem que estiver do meu lado. Sortudo do cara que estiver do meu lado, porque eu sou uma mulher que qualquer homem queria ter do meu lado. Eu falava muito isso. Eu comecei a exercitar muito essas falas. Para eu mesma, porque é muito assim, você fala para você também escutar. Uhum. Porque às vezes a gente precisa falar para nós mesmos essas coisas, sabe? E aí, Complementando isso da fala, eu quero só fazer uma entrada, que além de você estava externalizando o que já vinha dentro de você, mas o que completou tudo é que você foi se reconhecendo como que você era. Isso é muito importante relembrar, porque só a fala sozinha, isolada, sem você reconhecer seu contexto, o que que é reconhecer seu contexto? sentir Saber de de onde é fato o que sua você está família de falando. origem, entendeu? O que que foi a sua história, uma pausa dentro disso tudo, quando você trouxe assim as escolhas que eu fiz e até carinhoso aqui que foram erradas, não foram, foram as necessárias naquele momento para que transformasse a Gisele que é hoje. E isso é Sim. um olhar que a gente vai fazer nessa mudança toda. Eu sei que foi uma forma que você colocou aqui, mas que você trabalha isso muito bem dentro. Você sabe que as escolhas te transformaram em quem você é hoje. Sim. E é isso que é a linha do seu processo, que eu acho assim, que foi mais bonito de acompanhar mesmo. Pode seguir. E é muito engraçado, assim, que o mais mágico, vamos dizer assim, né? Desse trabalho todo foi que o mesmo relacionamento que vinha com essas questões, né, de ele não sei se já chegou na hora de falar isso. Pode, não, a hora é a que chega Tipo no assim, quando a coração. gente começou o relacionamento, ele também tinha as feridas dele, ele também tinha as inseguranças dele. E na época, no começo, né, eu era muito insegura em relação a ele, porque a gente tinha muito medo do que trouxe do passado, então a gente não conseguia se abrir de fato um para o outro, a gente não conseguia enxergar o outro. A gente olhava um para o outro e enxergava o passado. Ele olhava para mim e ficava enxergando os erros da ex. E eu olhava Uhum. para ele e ficava enxergando os erros dos ex. Então, qualquer atitude que ele fazia que por um momento me lembrava, ai, ó, vai fazer igual ele. Então, a gente tem a dificuldade de, peraí, agora é essa pessoa aqui. Ela não é perfeita, ela vai cometer erros, mas os erros dela. Não são os erros que vêm do passado. Mas o nosso relacionamento, ele passou por uma transformação muito grande. Porque no começo eram os dois muito inseguros, querendo, mas com medo querendo. Teve até uma época que a gente chegou a fazer uma constelação em que nós dois aparecíamos andando separados, lembra disso? E Uhum. aquilo ele falou para mim assim: pode ser que vocês estão os dois olhando para a mesma direção, então pode ser que vocês dois estão se realinhando para se juntar de novo, que foi justamente o que aconteceu, ou pode ser que realmente vocês vão seguir separados.
Mas eu lembro que o mais importante de tudo foi que para que ele pudesse ter a oportunidade de fazer a mudança dele, eu fiz a minha. Então eu comecei a assumir o que eu realmente queria para mim, de coração, e me desprender de todo o meu passado, olhar para aquele homem que estava na minha frente, para os defeitos, para as qualidades, para as características, e falar para ele, olha, eu quero isso, eu estou pronta para isso, e não é, aceitar menos que aquilo, porque eu já estava num patamar em que eu sabia o que eu queria, o que eu merecia. E eu demorei muito para me apaixonar por mim mesma e chegar naquele ponto, para naquilo ali começar a continuar aceitando algo que não era o que de fato eu queria. E eu acho que isso Uhum. foi o que deu uma engajada nele, para ele também dar uma sacudida e falar: nossa, é mesmo. Se ela está dando esse passo de coragem, talvez eu tenha estimulado ele inconscientemente a dar esse passo de coragem também. Porque a gente chegou a ter um momento em que a gente afastou, porque ou a gente ia para frente ou a gente separava, e o medo fez com que a gente separasse, mas depois a gente percebeu que a gente gostava de fato um do outro e que era só medo das coisas vindas do passado, e a gente conseguiu ir se desligando disso e conseguiu trabalhar isso, se juntar e assumir. Então, hoje eu olho para ele e ele não é um homem perfeito, mas ele é perfeito para mim. Eu enxergo que ele tem todas as características que eu sempre procurei em um homem, até os defeitos, que são defeitos que são para me melhorar como ser humano, para me ajudar a crescer como pessoa e a nós dois como casal. É muito interessante isso. Eu falo que eu tenho tanta segurança na relação que eu tô agora, porque até as partes negativas dele eu enxergo como positivas, porque elas estão ali por um motivo. Então, quando eu vejo, às vezes, uma insegurança dele, eu falo, nossa, eu também sou inseguro. Olha aí, tanto que é ruim quando o outro fica inseguro. E aí, em vez de eu ficar agir de forma errada por causa da minha insegurança, eu vou e acolho. E aí ele acolhe também. Então, vai virando tudo que você dá, você recebe. Se você E dentro do acolhe ser, pode falar, quando você Se você acolhe. acolhe até as coisas negativas, negativo que eu falo assim, a insegurança, às vezes Uhum. um momento que o outro tá nervoso, tá mal-humorado, em vez de você chegar e brigar, você tá nervoso. Poxa, ele tem o direito de naquele dia estar mal. Vai ter dia que eu vou estar mal também, e ele vai estar. Vai ter mais paciência comigo. Então a gente conseguiu chegar muito nesse equilíbrio, mas por quê, Cris? Porque os dois, de fato, se desnudaram do passado e hoje eu vejo que o Léo enxerga a Gisele com todas as suas características e eu enxergo o Leonardo. Não importa quantos relacionamentos a gente teve no passado, hoje eu não olho para ele e faço nenhum tipo de comparação. Eu consegui me desligar disso. E eu acho que isso foi fundamental. E isso, Gisele, é muito rico você trazer, porque é tão natural nosso das relações, isso é fluxo natural da vida. Só que o que acontece? Quando tem o olhar sistêmico, você passa a enxergar isso com mais nitidez. Com Não certeza. precisa, sabe? Ninguém validar nada. E quando você trouxe assim, que tinha muita insegurança e tudo, dentro desse olhar aqui, a gente percebe mesmo que quando a pessoa não se permite, ela fica presa no que foi a dor dela e ela não deixa o novo chegar. E É. muitas vezes a gente não percebe, mas quando a gente não tem esse olhar, o novo chega, aquela felicidade está ali na sua frente, mas como você tem tanto medo, você não acredita e você deixa embora, porque você não rega a sua plantinha ali, né? Então aqui, ó, a Tati está aqui hoje falando, sou prova disso, ó. Tem aí mais validação de prova, e é verdade. E uma outra coisa dentro disso, que eu acho que é muito rico de lembrar aqui, é que cada um também, a palavra é essa aqui do sistema, que estava emaranhado. Então, o que acontece? Estava ligado ainda na história do passado, que não tinha como dar esse sim. E o que é o sim que eu estou trazendo aqui de forma tão importante? É um sim de oficializar, é casar mesmo, gente. Pôr no papel, falar agora, essa mulher é minha, esse homem é meu, e nós vamos sim construir uma vida juntos, porque faz, aí eu já vou entrar com essa, faz ou não faz diferença?
Faz. É engraçado que assim, a gente já estava morando junto há alguns meses e o casamento veio agora, né? Tem 15 dias que a gente se casou. E eu falava muito isso pra ele, não tem por que não oficializar se a gente sabe que a gente quer ficar junto. Se a gente vive sei lá, numa sociedade em que se você escolher uma pessoa e quer construir uma vida com ela, você casa, então casa. E teve até uma situação há um tempo atrás em que uma pessoa comentou assim comigo: Nossa, mas casar parece que a pessoa fica tão presa. Eu falo: quando você tem serenidade do que você está fazendo, você não se sente preso. Então, assim, o fato de eu ter tomado a decisão de casar com ele não me fez me sentir dessa forma, muito pelo contrário. Foi o final, assim, entendeu? Foi vai me faltar a palavra aqui agora, mas foi a conclusão Na de verdade, todo foi o o processo. começo, E né? assim, O uma final coisa do que é namoro. importante falar, Cris, eu não sei se você vai concordar comigo, as questões nossas, elas não eram só com o ex, não, tá? Estavam os dois muito presos aos pais também. E foi muito legal porque, tipo assim, a gente precisou viver uma situação em que o pai dele ficou doente e o meu pai ficou doente, e a gente percebeu que os dois ainda estavam muito presos aos pais para estar prontos e disponíveis um para o outro. Então, às vezes, não é faltar amor aos pais, não é deixar de estar para os pais, mas é entender que a minha vida daqui para frente é com o meu marido. Os meus pais, eu vou estar sempre ali para ser suporte para eles quando nós vamos estar. Agora, não é mais eu estar para os meus pais, somos nós, como marido e mulher, como família, estar. Tanto para os meus pais quanto para os dele. Mas a família agora somos eu e ele. Uhum. Entendeu? E Então, super isso também era uma sistêmica. coisa que eu acho importante falar, porque muita gente fala assim: não, o que é isso? Eu nunca vou trocar minha mãe pelo meu marido. Não é trocar. É você entender que você sai do ninho dos seus pais e cria o seu próprio. E dali pra frente você segue com o seu marido. Então, é tão interessante isso que eu nunca tive problema em outros relacionamentos em viajar sozinha e deixar a pessoa. E hoje, depois que a gente casou, eu até fiz uma viagem para visitar uma amiga recente, mas depois eu até fiquei assim, gente, não faz sentido mais a gente fazer as coisas um sem o outro. Nós somos um só. Então, ou os dois fazem ou não faz. E aí eu perdi um casamento esse fim de semana porque ele teve um problema de coluna. Eu falei, não cabe eu deixar o meu marido em casa doente para ir lá curtir um casamento sozinho. Isso não é união. União é e assim, não é que eu tô querendo dizer que ninguém pode fazer nada um sem o outro, tá? Mas eu só tô trazendo para você o quanto que mudou a minha visão de uma pessoa que era muito Não é individualista mais individual isso. e que É agora muito. entende de fato o que que é um casamento, o que que é uma É união. muito. Você está simplesmente validando o eu preciso de você. Por que que às vezes, principalmente para nós mulheres, é tão difícil, sabe, desnudar e falar eu preciso de você, Mas é sabe? porque Então a é, gente vive tá vivendo uma era em que, tipo assim, né? A mulher não pode depender de homem. Mas não é depender. Eu não dependo do Léo. Nós somos âncora um do outro, nós somos apoio um do outro. Ninguém depende de ninguém. E é muito legal, porque nós duas tivemos muitas conversas a respeito disso. Você trabalhou muito isso comigo. A questão financeira era uma coisa que pegava muito para mim. E hoje eu consigo entender que não é o dinheiro de um, do outro, quem dá mais, quem dá menos, somos os dois um só. Mas para funcionar, tem que ter essa entrega, tem que estar os dois juntos nisso. Tem que estar de é, fato. Eu falo muito pro Léo, amor, eu me sinto muito em paz para me dar totalmente para você, porque eu sinto que você se dá totalmente por mim. Não existe, é aquela coisa que você falava muito da balança, tá muito equilibrado, então a gente se sente seguro uhum. de dar para a pessoa tudo que a gente pode, porque a gente sabe que o outro está fazendo a mesma coisa. E eu acho que vale a pena, Cris. Eu falo assim, eu queria que muitas mulheres estivessem ouvindo isso, e eu sei que não estão, mas Vai vale ouvir a pena uma depois. mulher acreditar. Hoje eu estava vindo para casa, uma das últimas corridas de Uber que eu fiz foi de uma mulher que estava numa situação muito parecida com a que eu estava há 3 anos atrás, antes de conhecer o Léo, de eu não preciso de ninguém, eu já sofri demais da mão de homem, não sei o quê. E quer, a pessoa quer, ela tem vontade, a gente veio ao mundo para viver a dois, o amor é uma coisa maravilhosa, só que o medo nos impede. E eu precisei ser muito corajosa para falar, não interessa o tanto que eu sofri, eu vou me libertar disso, eu quero um homem sim, eu quero ser amada sim, eu quero dar muito amor, eu tenho muito amor para dar e eu quero receber isso do universo. Foi esse movimento meu
que veio aos pouquinhos trazendo o Léo para mim. E hoje eu enxergo que ele veio, foi um presente mesmo. Tem uma lógica na nossa relação. A pessoa dele me faz querer ser melhor, me faz querer. Eu até parei de gritar. Pra quem não É? sabe, eu grito muito, né? E ele, só dele olhar pra mim, e não é porque assim, ah, se ele dana, não é isso. É porque eu sei que ele fala de uma forma de, amor, eu tô te falando pra você não gritar, porque gritar é ruim. Mas é com amor que ele fala. Então, tipo assim, não é que eu parei de falar em tom alto, né? Nem gritar, né? Falar em tom alto porque eu não quero desaforar ele, porque eu tenho medo dele. Não é isso. É porque eu entendo que No ele tá me dizendo algo que respeito. é bom, que é pra minha melhora, que é pra mim ter um relacionamento de fala, de conversa mais civilizado com as pessoas. Tem amor ali, não tem retaliação. Então eu aceitei. Eu até queria ter falado isso no dia do casamento. Esse homem me fez até parar de gritar, porque eu grito muito. Eu sou toda espalhafatosa. E até essa paz ele trouxe para mim. Então, hoje eu consigo enxergar e conversar e querer resolver as coisas, querer viver num mundo assim, muito mais tranquilo, porque ele me trouxe essa paz. O nosso relacionamento me trouxe essa paz. Então, eu acho que Talvez toda seja mulher até. deveria se abrir se trabalhar. Não é fácil. Lidar com medo, lidar com medo mesmo, não é fácil. Eu lembro que eu tenho uma amiga que eu acho que inclusive está aqui na live, a Olivia, que ela falava, Gi, se você não acreditar que você pode, não vem. Se você tiver medo, não vem. Você precisa acreditar. E eu falava, não, mas eu tenho medo de sofrer, eu não vou não. E muito valeu a pena eu encarar o meu medo e me abrir de fato para uma relação. É muito gostoso quando você tem uma relação equilibrada e Ma- saudável. Mas é muito válido trazer aqui também que o medo faz parte. O medo impulsiona a gente a olhar para o que nos incomoda para que a gente possa dar esse passo da mudança. Então, Com foi tudo certeza. mesmo esse conjunto de busca que você já estava para poder fazer toda essa mudança. Oh, Olivia aí dando eu. E aí eu não sei se você vai repetir, mas vale a pena mesmo assim. Quando que você soube que o sim tinha chegado? Então, o Léo tinha uns emaranhados na vida dele, que ele também tinha dificuldade de resolver, e eu acho que ele não sentia em mim a confiança para dar o passo de encarar o medo dele, vou tentar falar assim. E aí, o ano passado, eu tive Covid, e eu fiquei muito ruim, eu internei, e eu voltei muito determinada tipo assim, agora eu vou atrás do que eu quero pra minha vida. E o que eu sempre mais quis pra minha vida foi um relacionamento. Eu sou canceriana, toda apaixonada, sempre sonhei com um amor de verdade. Vivi alguns relacionamentos que não foram saudáveis, fui, tipo assim, né, perdendo a esperança, mas a esperança é a última que morre. Então, lá no fundo, eu queria. E aí, depois que eu tive o Covid, eu voltei muito decidida a lutar pelo que eu queria. E eu falei isso pra ele. Falei, olha, eu sei que você tem medo, eu sei que você tá num momento ali. Porque aí, essa foi a hora que eu falei assim, aqui ou é sim ou é não. Não fico mais. A gente já namorava há algum tempo. E os dois com muito receio, nenhum dos dois dava o próximo passo. E eu percebi que eu estava pronta. A gente já tinha chegado nessa parte do trabalho em que eu me sentia pronta para assumir que eu queria uma relação, que eu queria um homem do meu lado e que eu queria viver essa vida a dois. Mas ele não. Então eu dei Checkmate ali. um checkmate. E o checkmate não foi muito bom, porque a gente acabou terminando e se afastando. Mas aí foi bom, porque talvez foi esse afastamento que fez ele enxergar o meu valor, ele ver que eu realmente estava determinada àquilo, ou a gente fica junto ou não fica. Alguma coisa mexeu nele, porque ele voltou 3 meses depois pra gente casar. Então, quando ele veio, aí você me perguntou que hora que veio sim. Quando ele veio, foi uma roda gigante na minha vida. Por quê? A gente já estava terminada há 3 meses, eu já tinha passado a perca dele, que era uma pessoa que eu sabia que dava muito certo, que tinha grande possibilidade de ser o amor da minha vida, mas eu vi que ele não estava no mesmo momento que eu. E aí ele veio prometendo, né, as coisas que um homem promete quando quer voltar com uma mulher. E eu, as pessoas da minha família, os meus amigos, eu fiquei insegura. Eu falei, mas será? Será que ele não tá falando isso só para voltar e tal? E, e aí eu acho que foi numa conversa que nós tivemos muito franca, nesse momento, de falar, olha, realmente, então, ou agora ou é o sim, ou é o não. E aí ele, não, eu quero isso para mim.
E aí a gente resolveu, a gente anunciou que a gente, né, ia realmente ficar junto para a família e tal. E aí, que hora que veio a hora do sim? Quando a gente veio morar junto, logo que a gente voltou, a gente veio morar junto e a gente começou a viver junto. E eu lembro que a minha mãe falou assim pra mim, minha filha, mas vocês acabaram de voltar, você já vai casar? E por coisas da vida, a gente acabou casando só 6 meses, 5 meses depois. E aí, a hora do sim veio nessa convivência, não teve um momento do sim. A hora do sim veio em Uhum. pequenas atitudes que aconteceram enquanto a gente já estava morando junto, com um casamento marcado, mas os dois ainda com resquício de insegurança, de alguma coisa que pudesse dar errado, até porque quando você tem muita expectativa, vem junto o medo de se decepcionar. E no dia a dia veio plantando vários sinzinhos, porque eram pequenas atitudes do dia a dia, do convívio, da maneira de pensar, da forma de lidar com as coisas básicas, as contas, ou como que a gente ia programar a nossa vida e as coisas da nossa vida, que eu fui cada dia mais tendo um simzinho. Não teve um sim, Cris. Não vou te falar que teve um dia, porque não teve, foram vários. O que eu posso te dizer é que na véspera do nosso casamento, eu não sei para quem que eu falei isso, mas eu falei, se eu tinha alguma dúvida, hoje eu não tenho nenhuma. E foi bom ter acontecido coisas que fizeram a gente casar só 5 meses depois, porque naquele dia talvez eu casaria com dúvida, e hoje eu não tô casando com dúvida. Hoje eu tenho certeza que é esse homem que eu quero na minha vida. Então, às vezes, não vai ter um dia, eu acho importante falar isso. Às vezes não vai ser um dia que você vai olhar e falar, não foi. Foram alguns que foram se confirmando e aumentando e aumentando. E hoje, a cada Então, dia que mas é passa, dentro dessa construção mesmo, você foi sentindo e percebendo, não, agora não tem por que ficar morando junto e esperando mais alguma coisa. É não, um na sim, verdade, quando a vamos gente embora veio junto. morar junto, já tinha decisão de casar. Era É só esse questão de sim, sabe? papelada, estava fórum afastado, tinha que recolher papel de cidade de fora. Mas quando a gente veio morar junto, a gente já tinha ficado noivo. A gente ficou noivo em dezembro e veio morar junto em janeiro. O casamento É, só aconteceu em junho por questões burocráticas. Mas foi essa bom, parte porque. aí até responde o que eu tinha colocado, uma das perguntas é se chegou de forma natural. Essa sequência de simzinhos é uma forma natural. É mais do É que uma forma natural que o natural. que eu gostaria, você gostaria, era que a relação seguisse, né? Agora, outra coisa. Ah, tá. O que fazer? Ah, tá. Essa é uma pergunta boa para quem às vezes está naquela dúvida. O que fazer para enxergar que é a hora? De casar ou de se De entregar para uma permitir relação. fazer isso, de permitir de olhar, porque quando assim, o que eu estou tentando trazer hoje para ficar muito evidente mesmo é o quanto depois que a gente se permite, a gente levar aquilo com seriedade. É uma construção conjunta. Não é passar um tempo junto experimentando, como diz antigamente, a gente ficava para experimentar. Não, é uma decisão. E é que a partir da decisão que as coisas são construídas. Então, assim, o que fazer para enxergar que é essa hora? Agora chega, eu vou. É engraçado você ter perguntado isso, porque o que aconteceu com a gente? A gente namorou um ano e pouco, e na minha visão, como nós somos adultos, é diferente de um casal adolescente. Ele tem que esperar formar, eles têm que ser independentes, então são namoros mais prolongados. E o que eu falei pro Léo, quando eu falei, olha, agora ou a gente casa ou não tem, né? Tá na hora de dar. Não é ou a gente casa ou a gente larga. Eu achava que tava na hora de dar o próximo passo, porque somos os dois adultos, independentes, e não tinha, eu não consegui enxergar o porquê do não. Mas que hora que veio isso? A gente conviveu, a gente conheceu famílias, eu olhava muito a questão assim, se a pessoa enxerga o mundo como eu, se a pessoa deseja as mesmas coisas que eu, se ela tem gostos parecidos com o meu. É óbvio que você não tem que ser igual a pessoa, mas é importante, você vai passar o resto da vida com aquela pessoa. Então é importante que vocês sejam parecidos, que você tenha um. Como que eu gosto de sertanejo e vou casar com um cara que só gosta de rock? Entendeu? Como que eu sou uma pessoa que gosta de sair e vou casar com um cara que só gosta de ficar em casa? Então, vamos dizer assim, né? Não adianta você querer fazer milagre, tem que ter um pouquinho de, né? De bater Sincronicidade. assim. Isso. E foi justamente isso que eu falei pra ele. A gente já tava namorando há um tempo. Vou te contar como que aconteceu comigo. O apartamento que eu morava, a mulher pediu o apartamento. E a gente já estava namorando há quase um ano. E eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu acho que ele nem sabe disso, ele tá ouvindo, mas ele nem sabia que foi nesse momento que eu comecei a pensar em casamento. É,
é, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, a mulher pediu apartamento, eu vou ter que ir pra algum lugar. E na minha cabeça, eu pensei, bom, a gente já tá namorando, ele dorme muito aqui comigo, a gente já tá numa, né, o relacionamento tá andando, os dois sabem que querem ficar juntos, os dois dão muito certo, a gente já tem, né, uma relação boa e tal. Talvez agora ele vai falar, então já que você tem que sair daqui, vamos. Só que é aquele negócio, né? A gente pensa em vez de falar. Em vez de eu chegar e falar com uma adulta, deixa eu te falar, pedir a casa. Eu tava pensando, o que que você acha? Não, eu toda insegura, queria que ele adivinhasse o que eu tava pensando. E ele todo inseguro, e também porque eu não deixei claro o que que eu queria, falou, vai, pediu apartamento, procura outro. Você não tem que sair do apartamento? Então eu falei, uai, mas como assim, gente? Ele não vai. Então é muito importante conversar. A pessoa não vai adivinhar o que você está pensando. E eu tenho Não. essa mania de achar que as pessoas têm que adivinhar o que eu tô pensando. E aí eu fiquei muito magoada, porque eu falei, poxa, era o gancho para ele falar, não, então vamos dar o próximo passo. E ele não deu. E logo depois, e aí eu já comecei a ficar toda insegura, toda fechada para ele. Em vez de eu chegar e conversar, eu me fechei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura sistêmica. Se deixar a criança interior tomar conta, você não vai parar em lugar nenhum. Você só vai ficar todo ferido, enfiado num canto. Todas as vezes que eu deixei a criança falar, em vez de trazer a adulta e agir de forma consciente e madura, a gente deu passos para trás. E aí, logo depois, eu fiquei com essa mágoa e logo depois veio o Covid. E o Covid foi o Yeah. start. Falei, agora eu vou falar. Aí eu falei essas coisas pra ele. Falei, ó, deixa eu te falar, a gente já tá namorando há um ano. Nós não somos crianças pra ficar aqui maçando namoro por não sei quanto tempo, sem justificativa, ou vai ou racha. E aí, mas eu precisei do Covid pra me dar essa empurrada, de forma mais adulta. E foi uma conversa muito adulta. Eu lembro que no dia, inclusive, eu falei pra ele, se você não tá pronto, porque você tem que estar muito determinado do que você quer, Cris. Eu cheguei num É. ponto que eu sabia o que eu queria. Eu quero uma relação boa, saudável e equilibrada na minha vida e eu estou pronta para isso. Então, se essa pessoa que está do meu lado, por mais que eu goste dela, não está pronta para isso, o que que me cabe? Sair desse relacionamento e me abrir para que alguém que esteja pronto para isso possa vir. Eu tinha muita certeza de que Deus não colocaria no meu coração tanta vontade de amar e de viver um relacionamento se eu não fosse viver isso. Isso era até uma conversa que eu tinha com Deus. Poxa, Senhor, por que que o Senhor me deu tanta vontade de amar, de viver um casamento, se não era para ter? Então me traga esse relacionamento. E me preparei para isso. Então eu estava muito decidida, tá? De tipo assim, então se você não quer, dá espaço, porque se você ficar aqui, você não vai fazer o que eu quero, você não vai me dar a relação que eu quero e não vai ter jeito de outro chegar, porque uma pessoa boa não vai chegar numa mulher comprometida. E eu quero uma pessoa boa porque eu mereço. Só que ainda bem que quem foi o bom que veio quando ele saiu foi ele mesmo que voltou, né? É. Então, é bem isso, assim. Eu acho, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Não, super respondeu. E eu acho assim, o que vale forçar assim, forçar não, é frisar que isso você está contando aqui agora muito resumido, mas o processo de amadurecimento disso tudo não foi igual hoje a foi gente muito tem vivido difícil. com tudo na nossa vida imediatista. Não foi uma coisa que você se preparou e, nossa, com toda essa visão já tão amadurecida de um Nossa, mês, de jeito você nenhum. vem de um processo de olhar para você, e nem foi só o que a gente fez, sim, mas assim, vem de todo um tempo de Gisele, né? Então, esse olhar aí para isso, do que você se preparou, você foi se moldando mesmo, você foi trabalhando toda a sua musculatura emocional para se permitir tudo isso. E doeu. Então, isso Nossa, também eu muito. acho que precisa dar um êxito, porque agora tá lindo. Nossa, então eu vou também arrumar um amor, vou falar um sim depois da manhã. Não, é Não é uma, tão né? fácil. É uma estrada aí. É. É uma estrada, vale a pena, mas é uma estrada. E uma estrada que se repete em várias coisas da nossa vida, né? Você é minha psicóloga e você sabe disso, não é só essa luta que eu travo. Eu travo outras É, lutas também, né? A luta com trabalho, a luta com filhos, a luta com pais. Mas é assim, é você, você reconhecer o outro. Igual uma das coisas que você trouxe no seu tema foi enxergar o outro na sua totalidade. Não só o marido, todas as pessoas que convivem com você.
Em vez de criticar a pessoa, enxergar aquela pessoa daquele jeito por um motivo. O que eu posso aprender com aquilo? Em vez de ficar criticando a pessoa. Hoje até assim, nossa, ainda bem que aquela pessoa é desse jeito para mim ver e saber que eu não quero ser daquele jeito. Essa pessoa tá na minha vida desse jeito para eu saber o que eu não quero ser. E a gente E já até mesmo no julga também, né? relacionamento, uma coisa que eu lembro que você falava assim para mim, você tem que, no começo do nosso trabalho, você me pediu para escrever exatamente o tipo de homem que eu queria, você lembra disso? E eu não sabia escrever. Como que eu vou definir o homem que eu quero? Às vezes Deus tem um homem muito melhor para mim. Então eu comecei a falar o tipo de coisa que eu sabia que eu não queria, já era alguma coisa. Sabe? E o tipo de coisas que o tipo de características que eram importantes para mim. Então eu não precisava saber exatamente. Acabou que veio um exatamente como eu nem sabia que queria, mas queria. Mas isso é muito importante também. Você tem uma mulher aí que está nesse caminho, nessa busca, nossa, mas eu não sei como que eu quero esse homem. O que você não quer? Já é um passo, porque na hora que você vê alguém que tem essas características, você já nem sabe? Mas o Uhum. mais importante, Cris, é você reconhecer que você merece. Tudo na minha vida mudou quando eu comecei a parar de falar, ai, por que que um cara vai querer cuidar de mim ou ficar do meu lado? Pra, tipo assim, sortudo do cara que vier ficar comigo, porque eu sou, nossa, eu sou mulher que qualquer homem desse mundo queria, porque eu sei o meu potencial. E eu precisei enxergar o meu potencial em mim para que ele enxergasse o meu potencial em mim. O mais legal da minha relação com o Léo é que se eu contar o nosso primeiro ano de relacionamento e o que, que a gente quer agora, as pessoas não é o mesmo homem, a mesma mulher. Mas Você não lembra são mesmo. o quanto eu É. trazia para você a insegurança? Eu falo até para ele, amor, o tanto que eu tinha crise de insegurança, o tanto que eu precisava que você ficasse reafirmando o seu sentimento, o seu amor. E hoje em dia, só dele olhar para mim, eu sinto o A amor dele, gente eu não preciso nem até estar perto para trans, sentir. a gente até transitou, né? Tenho usado ele, ó, em alguns pontos, as Ah, linguagens do linguagens, amor. que nada mais é do que reparar o outro, o contexto que o outro veio, como que é a história dele. Lá na família, um vai falar mais, o outro vai abraçar menos. São É. contextos que vieram diferentes. E aí, por isso que entra a questão de olhar a totalidade do outro. A gente tem que ver o todo. Por exemplo, começa um relacionamento, veio agora para me falar isso, então era para falar. Mas quando a gente não gosta da sogra ou não gosta dos pais, quando entra já com essa crítica, será que essa relação ela vai chegar para o sim? Não É, vai. Não está é. olhando o contexto todo. Eu quero o outro pela metade, né? Então, esse olhar o outro no todo é o todo mesmo. É toda a história do outro. Tudo isso. Não dá para a gente segmentar, ou, sabe, fragmentar, talvez seria a palavra, né? A pessoa. Até Não porque tem muitas das jeito. características que a gente tem vêm dos nossos, né? Total. Então, não tem como. Tipo assim, e uma coisa que eu acho engraçada, que eu era muito assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas eu queria mudar a pessoa. Uai. É. Então, do mesmo jeito que eu quero que ele me aceite, do jeito que eu sou e ame até os meus defeitos, eu também tenho que aceitar e amar ele do jeito que ele é. E você mostrou esse livro Linguagens do Amor? Eu posso contar um negócio aqui? Pode. No Dia dos Namorados, esse ano, aconteceu uma coisa muito engraçada. Na verdade, foi triste, mas tudo bem. Eu tinha dormido muito mal no sábado e eu acordei domingo, assim, eu só queria dormir. Só queria dormir domingo, eu não queria saber de mais nada. E ele acordou e resolveu fazer um café da manhã, E já de Dia estava dos casado, Namorados. ó. Já Já era estava casado. casada. De Dia dos Namorados. Saiu, comprou as coisas, comprou um bolinho bonitinho, nananana. Só que na hora que ele acordou e começou a transar, para transitar pela casa, sem parar, e eu querendo dormir, gente, o que esse homem tá arrumando? Domingo de manhã, que não me deixa dormir, pelo amor de Deus. E ele lá todo empolgado arrumando. Fico imaginando eu aqui na minha cabeça, né? Ele lá todo empolgado arrumando. Na hora que eu levantei puta da vida. Porque eu falei, vou lá ver o que esse homem tá arrumando, que esse homem não me deixa dormir. Você E nem ele lembrou estava que o dia era o terminando de dia. arrumar o café. E aí colocou até o pão já estava em cima no prato para mim comer, sabe? E aí eu olhei e eu demorei um pouco para entender o que ele tinha feito. E aí eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com raiva dele, eu fiquei com raiva de mim, porque eu estraguei a surpresa dele.
E aí eu fiquei sem reação. E eu peguei a chave do carro, eu tinha que trabalhar, eu ia trabalhar no Uber, e eu peguei a chave e saí para trabalhar. Não falei nada com ele. E Não fiquei tomou pensando na café? cabeça. Não, tomei o café, a gente ficou dando aquelas conversadas. Porque aí na hora que ele viu que eu acordei brava, ele não me contou o que ele estava fazendo, mas ele ficou chateado. Poxa, eu tô aqui arrumando um café da manhã, ela acorda toda brava. Então, olha como é que é perigoso não conversar. A expectativa é diferente. Eu só queria dormir e ele queria acordar cedo para fazer um café da manhã. Então, aí eu fiquei muito brava na hora que eu Bem entendi o vida que dois. aconteceu. E aí eu saí de casa porque eu não queria brigar, fazendo, falar nada errado. Eu precisava pensar no que eu ia fazer. Um pensamento adulto. Porque se fosse minha criança, eu tinha ido lá, por que você inventou de fazer esse café da manhã? Que eu queria dormir. E aí eu falei, não, vou sair de casa e vou esfriar a cabeça. E fui trabalhar. Quando eu cheguei, eu fiz questão de conversar com ele sobre o que tinha acontecido. Por quê? Porque foi duas linguagens diferentes ali. Duas expectativas diferentes. E aí, o que eu ainda falei para ele? Eu falei assim, eu amei o que você fez, até porque eu pensei, que estímulo que ele vai ter de fazer isso para mim de novo no próximo ano, se na hora que ele fez eu tolhi ele e nem fui lá me desculpar e explicar o que aconteceu. Então, isso também eu acho muito importante numa relação, porque, o sim chegou, beleza, não. Não é o sim chegou e vai ser feliz para sempre. O relacionamento, Não ele tem mesmo. que ser conversado e analisado, e eu e o Léo, a gente tem trabalhado muito a conversa. Se eu levanto um tom de voz e ele me dá uma olhada, amor, você tá alterando o tom de voz. Por quê? Vamos conversar com calma? Porque ele é do tom de conversar com calma. E aí depois a gente sempre senta, olha, eu fiquei nervosa por causa disso, disso e disso. Olha, achei ruim por causa disso, disso, disso. Então, a gente tem trazido muito isso, porque os dois estão muito dispostos a fazer com que isso seja da melhor forma possível. Então, tem que Isso ter aí é o muita equilíbrio, entrega. Gisele. É o Isso equilíbrio é que o você tanto equilíbrio. falava, né? E o equilíbrio das duas Dos dois formas, tanto para o lados. bom quanto por quando compensa com é uma coisa ruim, por exemplo. Só que você aí nesse momento do, do café da Café da manhã, manhã. você não chegou a precisar, tipo, uma compensação do movimento que foi ruim. Você já sentiu muito, você já se externou, colocou ali, você trouxe de novo o equilíbrio. O que pode acontecer agora? Você vai fazer alguma coisa, com certeza já fez, e aí volta a equilibrar, entendeu? Sim, Porque é isso que é a relação. Tem que ter o equilíbrio. E se magoou, tem que falar. E o outro tem que tem. ser adulto também para falar: que bom que você falou, porque ia ficar ruim. Eu fiquei bem chateado. Não, e a Entende? humildade de pedir desculpa, porque, tipo assim, eu sei Humildade. que ele não fez por mal, ele não tinha como saber o quanto eu queria dormir, vamos dizer assim, que eu tava cansada, mas eu precisava, poxa, ele teve uma atitude. Eu sou uma pessoa tão romântica, eu gosto tanto quando ele tem atos carinhosos comigo, então se ele teve e eu não consegui dar o valor, então o que que eu quero dizer aqui? Isso também é importante, a humildade de reconhecer é, que você às vezes faltou, não ficar naquele orgulho. Então eu fui e falei, olha, eu errei com você nessa questão, me desculpa. Porque assim, pode continuar fazendo, não para não, porque eu É, gostei disso, né? e Mas é ele bom. também foi... Pode falar. E foi tudo que você trouxe mesmo. Foi bem o seu movimento adulto de ver que a relação ali é importante e colocar, conseguir externalizar isso para ele. Nossa, foi muito adulta. Tô, ó, É, coração. né? Eu tinha muita dificuldade, né? Eu acho que a minha grande questão que eu preciso evoluir nessa vida, né, é aprender a deixar a minha criança interior mais calminha, mais quietinha. Eu deixo muito ela sair. E muitas das vezes eu me complico, porque na hora que você tá com que a criança interior faz merda, depois a adulta tem que ir lá resolver, né? Então, eu tenho tentado trabalhar muito isso, tanto na minha relação com o Léo, hoje eu tô falando do Léo porque o assunto é esse, mas na minha relação com todas as pessoas na minha vida. Trazer Uhum. a adulta. Então, a criança está falando naquele momento, e é o que você disse. O bom do sistêmico, Cris, é que a longo prazo você começa a perceber.
Então, hoje, quando vem um sentimento para mim em relação a uma pessoa, a uma situação, eu falo, opa, é a minha criancinha, deixa eu dar uma acalmada nela, né, Olivia? A Olivia tá vendo aqui. Dá uma balinha para sua criancinha e manda ela ficar quieta. É assim que a Olivia fala. Então, é muito isso mesmo, porque a minha criança, ela ainda é muito forte dentro de mim. Mas hoje eu consigo diferenciar a minha criança e minha adulta e entender que a criança não pode dominar, que quem tem que dominar é a adulta. Eu não deixo de respeitar e acolher a minha criança. Mas quando Uhum. você começa a deixar o adulto falar, fica mais fácil de você resolver as questões no seu É. relacionamento. E tem que, falando da criança interior, tem que lembrar que é importante ela existir, porque é ela que impulsiona a gente, ela que traz essa alegria, sabe? É ela que deixa a gente vivo para esse despertar. Tudo isso é muito criança. Só que é muito importante e bom quando a gente reconhece, porque, por exemplo, crise de choros do nada, isso é criança. Então, o que, que é que faz a pessoa ali, por exemplo, numa relação, isso? Ai, meu Deus, aí eu vou chorar porque ele fez e eu não vi, né? Então, assim, como que é lidar com isso? Então, assim, você foi muito madura nesse dia do Dia dos Namorados de respirar. Outra coisa bom para trazer aqui é o respirar. Você talvez nem respirou Ponto para ir até embora, 10. mas é o respirar, sabe? Traz aquela respiração, pensa, e você foi super madura e segura. Não, eu vou sair, vou voltar, porque eu preciso colocar isso aqui em ordem. E isso é muito bom. É muito bom mesmo. Nossa, estou muito feliz com a nossa Tá live. orgulhosa da pupila? Super. Nossa, estou super orgulhosa. Você é o meu referencial do coaching, né? Foi uma das primeiras pessoas, até algo que eu vou investir por agora, que é a ideia de trazer uma mentoria para um grupo de pouquíssimas pessoas mesmo. Eu quero fazer isso em grupo para uma troca de experiência, mas bem na linha de que a gente trabalhou, com aqueles 10 encontros, sabe, para forçar mesmo esse trabalho emocional de perceber como que você está, ter um ponto para ser trabalhado e a pessoa seguir, porque é muita transformação. Nossa, Cris, eu te falo que assim, eu já tinha feito terapia antes, mas a partir do momento que a gente fez aquele coach, que a gente trabalhou todas as áreas da minha vida, eu consegui enxergar os emaranhados de uma forma que nunca tinha vindo para mim assim tão transparente. O quanto eu ainda era presa ao meu pai, o quanto eu buscava, né? Tem muito isso também. Como que eu vou estar pronta para uma relação se eu ainda estou lá presa no papai? Né? Uhum. E até assim, a gente percebe nas pequenas mudanças do dia a dia, em tudo. Antes, se eu tinha um problema com a minha filha, isso afetava o meu trabalho. Se eu tinha um problema com o meu trabalho, isso afetava a minha casa. Hoje, por mais que eu tenha tido um dia muito difícil no trabalho, a hora que eu chego em casa, aqui é o meu refúgio, aqui é o meu recanto de amor, aqui é meu lar. Então, eu não vou pegar o problema de fora. No máximo, eu vou sentar e vou conversar. Nossa, gente, hoje eu tive um dia ruim, porque hoje eu peguei uma cliente assim, assim, assim. Hoje, mas, tipo assim, é você aprender a postura. Isso é que eu acho muito legal, que quem me trouxe foi o nosso trabalho de coach, entendeu? De saber dar o devido valor para cada coisa. Uma outra coisa também muito importante que você me trouxe, que o nosso trabalho me trouxe, foi um exercício que você fez comigo que falava o quanto você se dedica a você. Não sei se você lembra. Hum. E aí eu Também tem descobri que eu me tudo dedicava aqui. a mim, tipo assim, 2%. Nada. E o quanto é importante você, tipo assim, fazer o que você gosta, fazer o que... Antes eu me sentia culpada, aí é Carolzinha já, né? Do tempo de qualidade, o tempo nós para nós mesmos. Hoje é dia de eu ficar em casa à toa, sem fazer nada, assistindo TV, jogando no celular, vendo TikTok, curtindo o marido, a filha, eu vou para casa da minha mãe. Se Porque a gente permitir, tem né? que ter o nosso momento, entendeu? Uhum. De a vida não pode ser só para trabalho, para filho, e nós. E eu nunca tinha parado para olhar o quanto eu não tinha tempo para mim, para Gisele. Então, na hora que você trouxe aquele exercício de tempo, quantos por cento do seu tempo você trabalha, quantos por cento do seu tempo você tira para Gisele? Aí eu falei, para mim, nossa, eu lembro que eu fiz o cálculo, na hora que eu vi 2%, eu falei, não, mentira. Não pode um negócio desse, tá errado. Eu tô Tem que colocando fazer ele tudo à hoje frente de de mim novo. mesma.
Tem que fazer hoje não. Não, mas hoje aumentou bem, viu? Hoje eu tenho meus dias, meus horários. Uma outra coisa que você trouxe para mim também na época, o coach trouxe para mim foi, tipo assim, n- não sei se foi o coach ou se foi a Ana Cristina, mas a falta de fé. Tipo assim, Gisele, trabalhou até tal hora, trabalhou, você tem que ter tempo para sua família também. Aí eu falava, não, mas eu preciso do dinheiro. Não, mas você não confia em Deus? Deus vai providenciar. E aí é tão interessante, Cris, que quando eu e o Léo casamos, eu fiz um compromisso de que eu não queria ficar trabalhando até tarde, porque, poxa, eu pedi tanto a Deus esse marido, eu quis tanto essa relação, e aí agora eu vou ficar trabalhando até 9, 10 horas. E desde quando a gente casou, desde quando a gente veio morar junto, eu venho recebendo extra de Uber e desafio, não sei o que, né? Coisas que me possibilitam poder estar em casa mais cedo. Então, aquele negócio que você falou para mim da fé, entendeu? Deus E faz é Deus mesmo. a parte dele. Se A você Carol aqui também, ó, já passou esse pela roda exercício da da roda da vida. vida é muito bom, é maravilhoso, Carol. Ele me deu um tapa de pelica na cara. Então, assim, nossa, Cris, eu super aconselho para todas as pessoas que façam aquele trabalho que nós duas fizemos. Ele foi transformador. Eu já te falei isso várias vezes. Ele foi transformador na minha vida. Ele mudou todas as minhas relações com a E minha outra coisa família. interessante dele, né, Gisele? As pessoas às vezes falam, nossa, mas é primo, é parente. Gente, isso não Não interfere, interferiu é do em nada. profissionalismo. Não interferiu. Eu tive esse receio. Porque a gente fala muito da nossa intimidade de forma muito escancarada, né? E você tem uma sensibilidade. Muitas vezes você via coisas que nem eu via. Então, foi muito gratificante. Eu sou muito grata a você, porque você tem muita responsabilidade no momento da minha vida e na felicidade que eu estou vivendo hoje. E eu também Deus te sou deu um grata dom. pela confiança. Sou grata Deus te deu mesmo, um porque dom. assim, é um servir à vida mesmo, é um olhar amoroso para o sistema do outro. Então, assim, eu sou grata pela confiança, mas eu sempre falo isso para vocês. O que tudo que acontece é porque vocês se permitem. Sim, Vocês entram em conexão com a força que conduz é muita vocês. entrega. Então, eu não canso, porque eu sou só, e a palavra é essa mesmo, só o instrumento. Quem faz todo o movimento de ampliar isso e deixar acontecer são vocês. Tanto que quando alguém E fala, ai, mas eu fiz constelação, não resolveu, não fez direito. Tapou o sol com a peneira. Porque se você abrir, rasgar o coração ali, vai doer, porque dói. Eu passei por diversos momentos. Aqui o assunto é relacionamento, mas eu passei por diversos momentos. Quando você enxerga a sua responsabilidade em muitos aspectos. Por exemplo, tudo que eu mais queria era um relacionamento, mas eu não tinha. A culpa de quem? Era minha. Era eu que não me colocava na postura certa para com a vida para atrair o relacionamento que eu queria. Então, eu não podia culpar todos os homens ruins que estavam entrando na minha vida, porque era eu quem estava atraindo eles. Então, você tem que se rasgar mesmo e assumir a responsabilidade mesmo de que o lugar em que você está na sua vida é responsabilidade sua, de mais ninguém. E você aceita as coisas enquanto você quer. A hora que você não quer mais, ninguém te segura. A hora que você se coloca em primeiro lugar, que você se ama, que você se reconhece, ninguém te segura. Isso é uma coisa que foi muito claro para mim, sabe? é, A minha visão de mim mesma mudou muito. É óbvio que eu ainda tenho as minhas inseguranças em alguns aspectos, a gente vai trabalhando. É um processo. é, É um processo diário, diário, é como uma oração. Todo dia a gente acorda e ora, Senhor, me dê um bom dia, obrigada pela saúde, obrigada pelo trabalho, né? Todo dia a gente reforça. Eu sou uma mulher boa, eu sou uma mulher isso, Então, tipo assim, tem os dias, entra o hormonal, né? Tem dias que a é, gente tá... e- E até isso é bom. Hoje, o dia que eu tô meio mal, hoje eu tô bem, hoje eu tô estressada, hoje eu tô nervosa, hoje eu não tô bem. Tudo bem eu não tá bem. mas isso é Hoje, respeitar o feminino, que é, também é algo que foi tirando de nós nesse mundo atual da sociedade. Infelizmente, nós somos cada vez mais tirando de nós toda a nossa essência. E agora, que bom que a gente está podendo resgatar tudo isso. Então, sentir dor menstrual é normal, é natural, na verdade. Tira o normal, é natural.
sabe? Não ter vontade de fazer as coisas também é natural. A gente é cíclica. Eu sigo uma moça, ela chama Isa Moreira. Nós somos muito cíclicas. É incrível. E eu estou fazendo a releitura daquele livro Mulheres que Correm com Lobos, como a gente tem esse instinto selvagem. E lá ela deu o nome de instinto selvagem, mas nada mais é do que a nossa intuição. Quantas vezes a gente cala a nossa intuição? A gente passa simplesmente em cima dela para não enxergar o que aquilo naquele momento vai exigir que a gente mude. E aí eu condeno essa pessoa ou nós mesmos? Não, é parte do processo. Tá tudo bem. Vai demorar mais um pouco. Vai ter pessoas que às vezes vão precisar arrastar mais um pouco. E isso faz parte do processo daquela pessoa. Isso também é muito bonito. E só para fechar dentro do que você trouxe, outra coisa importante você falou, não, mas também não para. Não, não vai parar. Nós nunca vamos parar, porque é um desenvolvimento constante. Você e o Léo hoje são um casal. Daqui mais, semana que vem já é o outro, porque a gente está nesse processo de mudança. E isso também, para mim, que é o mais bonito. E dói também. Às vezes é bom, passa uma onda boa, depois vem umas coisas, dá mais umas, né, ajustada, mas faz parte, é lindo. Então, acho que a gente conseguiu dar o recado. Nossa, mais do que dar o recado. Eu quase explodi aqui. De Mas é ver, é isso. nítido a sua felicidade aí, tá nítida. Pena que esses escritos ficam no seu rosto. Não, mas é bem isso mesmo que eu queria contar, assim, do quanto que é importante você se colocar, você se reconhecer, você se amar, você se aceitar e você se abrir. Se abrir. Admitir o que você quer. Pra tudo. É Inclusive para isso. amor, porque vale a pena. A Ai, vida que só. bom. Eu tava conversando com a Maria Júlia hoje, um pouco antes de começar a live, né? E ela falou assim: mas uma pessoa pode ser feliz sozinha? Pode, eu era feliz. Eu estava feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou muito abençoada. A minha família, os meus amigos, você me conhece intimamente, você sabe que eu sou uma pessoa que estou sempre alegre e de bem com Feliz, a é. vida Vive e a vida, lutando para é. vivo a vida. Eu não sou uma pessoa que estou parada vendo a vida acontecer. Mas isso não deixa, por exemplo, eu sou feliz, mas agora eu estou me abrindo para aceitar o dinheiro de uma forma que antes eu não conseguia aceitar, porque eu achava que eu vinculava dinheiro a coisas negativas. Então, o mesmo Entendi. exercício que eu fiz de reconhecer que eu queria um relacionamento como o que eu tenho hoje, eu estou fazendo agora de reconhecer que eu sou merecedora de prosperidade financeira e agora eu estou nesse trabalho. Então, o sistêmico é isso, ele é um trabalho constante, que a cada coisa que vai acontecendo, amanhã eu saio da Uber e arrumo um emprego. Eu vou ter que usar o sistêmico para me reencaixar naquele trabalho ali. E vir e trabalhar aquele trabalho com a minha casa, com a minha nova realidade. Então, o sistêmico é uma maneira de viver, é uma conduta de É uma vida. filosofia, é. Entendeu? É muito isso. E é tão legal que na hora que você entende isso, você para de julgar as pessoas. Porque você olha para aquela pessoa, é igual eu te falei mais cedo, e fala assim, nossa, para começar, você já analisa todo mundo, né? Ih, essa pessoa aí tá triste, tá precisando de terapia, essa pessoa. Eu indico tanta gente para você, eu não sei se esse povo te procura. Mas eu chego para as mulheres dentro do carro, anota um número que eu vou te dar aí. Liga para essa pessoa, faz uma constelação que você tá precisando. Resolver seus problemas. Mas é muito isso. A gente começa a enxergar com mais amor e menos julgamento. Não é que você tem que aceitar os defeitos ou ser maltratado, não é isso. Mas você começa a entender que a pessoa, ela é aquilo, ela é daquele jeito por um motivo. É tipo assim. Então a sua vida fica mais leve. Você Uhum. sofre menos. É. Você É tipo deixa com o isso. outro também o que é do outro. É. Por Para de exemplo, se querer alguém me. resolver o mundo, né? Para de querer carregar o mundo nas costas. É tão interessante que hoje, antes eu era esse tipo de pessoa que queria carregar o mundo nas costas, queria fazer tudo para todo mundo. E hoje, se você me pede, eu faço, mas se você não me pede, eu tô vendo que você tá precisando de ajuda, mas se você não me pedir, eu vou ficar quieta. Porque você tem boca, se você quiser, fala.
E a gente tá. Aí você vê como que é. Só contar esse detalhe, você vê que o sistêmico também ele é uma energia que todo mundo que está em volta meio que capta. Entra. O Aham. Léo nunca fez terapia. Mas o Léo vive o meu sistêmico, ele é parte do meu sistêmico. Ele viveu toda essa transformação e cada mudancinha minha, o Léo mudou um pouquinho. Tanto que se a gente Mas o tá junto meu hoje foi marido porque nunca eu fez. dei uma mudadinha e aí o Léo mudou também e a gente encaixou e tá junto. Foi bem assim. E aí eu fiquei tão orgulhosa do meu marido. Esses dias o pai dele teve um problema e ele era igual eu, ele queria resolver os problemas do pai, ele queria viver a vida pelos pais, tomar conta, deixava de ver a própria vida para viver a dos pais. E, e aí o pai dele teve um problema e tal, e a irmã dele ligou e falou: olha, meu pai teve esse problema aqui, a gente tem que ver como vai resolver. Liga para uma advogada. Ele pegou, ligou para o advogado, perguntou o que a irmã pediu e falou. Aí eu cheguei e falei: e o que que virou? Ah, eles vão resolver do jeito deles. Ah, então tá. E pronto. Eu fiz o que me pediram. Falei, mas que orgulho. Porque se fosse num outro momento, ele, não, porque assim não é assim que resolve, tem que resolver do meu jeito. Então, talvez de ele ver, porque eu comecei a ter essa postura com os meus pais, com as minhas filhas. A minha filha casou recentemente. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas a minha filha é pouco tempo de namoro, já vai casar morando em outra cidade. Se fosse outra época, eu ia tentar mudar essa decisão dela. Não, ela é adulta. Essa decisão é dela. Se ela me pedir minha opinião, eu dou. Se não, eu dou a bênção. Que é o que a mamãe tem que fazer. E Muito pronto. bom. Aí, no outro dia, nossa, mas o marido da Beatriz falou que a Beatriz tá querendo ter filho. E se a Beatriz engravidar? Ué, vai ser mãe. O que eu tô a ver com isso? Eu não tenho que ligar pra minha filha e falar, você não pode ser mãe. Uai, a menina é casada, é adulta, é dona da própria vida. Então, ele vê eu agindo assim, e eu acho que ele pode não perceber, mas ele começou a agir assim também com a família. Então, foi É. muito legal, porque eu vi isso nessa situação do pai dele. Ele fez só o que foi pedido. Ele não deu um passo além. E na hora que a Isso família não também quis é uma fazer do lei jeito que ele sistêmica. achou, tudo bem, eles são adultos, eles que se resolvam. Então, o sistêmico, ele é uma conduta de vida que na hora que você traz para sua família, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes eu falava assim, mas o que, que vai adiantar eu fazer se o Léo não faz? Se as minhas filhas não faz? Faz. Faz. Total De sentido. tabela, mas faz. Porque vai vendo, vai aprendendo, e isso é em tudo na vida. Tudo que você traz para sua casa, se você começa a alimentar melhor, automaticamente sua família vai entrar na onda e vai alimentar melhor. Se você começa a juntar dinheiro, igual eu fiz um curso de investimento, comecei a juntar dinheiro. A Maria Júlia ganhou o primeiro salário dela, falou: mãe, eu quero começar a juntar todo mês um dinheirinho. Por quê? Porque tá vendo a mãe fazer. Se a mãe não tivesse fazendo, ela não ia nem pensar nisso. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Se você tá numa situação em que você pensa que você tá. Não, mas eu vou fazer sozinho, não vai resolver. Vai. A partir do momento que a gente muda, tudo à nossa volta muda. Isso é uma coisa que a minha mãe falava para mim quando eu era menina, e agora, fazendo todo esse trabalho sistêmico com você, que eu consegui enxergar isso de fato. Se a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Isso é É fato. muito fato mesmo. É muito verdade. E o seu Nossa, marido também, né? O seu relacionamento também. A gente percebe, não. eu que tô de fora, né, que convivo com você pessoalmente também, a gente percebe a mudança a partir do momento que você começou a trabalhar o sistêmico e trouxe mudanças para sua casa, é visível. É, eu ia te falar isso mesmo. O Marcos nunca fez uma constelação, mas é nítido e notório tudo que mudou na relação. É maravilhoso. Mas é muito bom trazer depoimento seu também. Escolhi a pessoa certa para falar sobre esse sim. Porque semana que vem nós vamos fechar justamente depois do sim, o que que segue, o que que segue na relação. Então, assim, é uma sequência da vida, né? Que é uma construção. E aí foi muito bom. A gente ficava aqui mais, do tanto que tá gostoso, Gero. Já foi, assim, foi 1 hora, ó. Boa de Mas papo é um mesmo. assunto muito. Falar do homem que a gente ama é bom demais, né? E falar dessa mudança, desse amadurecimento, eu acho que foi assim, o que acabou envolvendo mesmo mais foi o quanto o seu amadurecimento está refletindo em todas as Sim, áreas, né? Então, assim, com foi muito, certeza. muito bom mesmo. A segurança em trazer a mensagem, sabe? É tão postura que a postura de se colocar também muda. É. É nítido isso daí. E isso é muito bom. Que bom. Então,
Se você quiser Eu dar te um. agradeço por ter me deixado vir aqui falar, contar, fazer meu depoimento. Espero que tenha ajudado. Sou muito grata, era o mínimo que eu podia fazer. Então, e a hora que você quiser falar de outras coisas, super indico. E, e é isso aí. Então, Você viu meu deixa aí o banquinho ali recado. no fundo? Que gracinha? Cadê? Não, esses inscritos, vou te contar, viu? Tem que falar pro Instagram melhorar isso. Ai, que lindo. Vi ele só no dia do bolo. Nós vamos fazer um porta-chave. Ai, vai Por ficar isso que tá muito na bom. caixinha. Que E outra. vai colocar uns ganchinhos, vai fazer um porta-chave. Ai, vai ficar lindo. E outra coisa que é legal, assim, até já que você está falando dos noivinhos, para fechar mês de vez, o tanto que você viveu, né? O dia Ai, também Vivi, do sim, foi. né? E Não é importa engraçado porque, tipo qual assim, foi eu a já tinha casado história. antes, né? Então, no começo eu fiquei naquela assim, nossa, mas eu já fui casada. Aí eu vou fazer, cara, mas agora eu vou casar com o amor da minha vida. Agora eu vou casar de verdade. Agora eu vou casar direito. Agora eu vou casar com uma escolha lúcida, real, verdadeira. Porque eu era muito nova quando eu casei a primeira vez. Né? Foi diferente. Não tinha a maturidade que teve hoje. Então, e aí eu comecei a falar, cara, o que que eu realmente sempre tive vontade? E foi muito legal que o Léo entrou na onda. Porque eu chegava aqui e falava assim, ai, amor, sabe o que que é? Eu não gosto de tirar foto, mas eu queria um fotógrafo. Poxa, nós vamos casar. Eu queria um... Não, então vamos fazer um fotógrafo. E aí ele entrava. Não, então peraí que eu vou arrumar um dinheiro aqui. Aí nós vamos fazer um foto. Aí um dia eu cheguei e falei que eu queria os noivinhos. Falei, eu acho tão bonitinho aqueles noivinhos, amor. Ele, nossa, mas o que nós vamos fazer com isso depois? Falei, a gente faz um porta-chave. Aí ele, então vamos. E aí fizemos noivinho com as características. Então, tipo assim, tudo que a gente fez foram coisas que a gente ia poder ter depois para todos os dias olhar e lembrar daquele dia, daquele momento. E lá no dia, eu não sei se deu para perceber isso, mas a gente estava muito emocionado, porque cada palavra que foi Nossa. dita por aquele juiz de paz foi muito certeira da nossa história. Parecia até que aquele juiz conhecia a gente. Foi muito, muito assim. E eu olhava para o Léo e falava, gente, eu estou vivendo o sonho da minha vida aqui nesse momento. O que eu passei a minha vida toda esperando para viver, a concretização de um casamento com um homem que eu amo, com quem eu quero partilhar minha vida, para quem eu realmente estou me entregando 100%, sem medo, sem anseio, sem insegurança. Então foi um dia mágico, foi um dia muito gostoso, o almoço que se seguiu, a família toda vindo de fora para participar, eu nem esperava por isso. Foi muito, muito gostoso. Por quê? Porque a gente se permitiu. Se eu Se tivesse ficado naquela, permitiu. não, mas eu já casei, não vou fazer. Não, mas vou, não interessa, mas eu quero viver cada coisinha e tal. Aí até arrumamos um buquê, porque tinha uma solteira que estava querendo casar, arrumamos um buquê para ela. Mas É. foi muito gostoso, porque a gente curtiu tudo muito junto, assim. E o jeito que ele apertava minha mão enquanto o juiz de paz falava, a segurança, o amor que a gente passava um para o outro ali, coisas que só o casal tá vivendo ali. Eu já fui fotógrafa, você sabe, sou ainda, né? E eu já fotografei alguns casamentos e a gente percebe o casal muito preocupado com o externo, com quem tá olhando, com quem... E eu e ele, a gente tava ali, Cris, parecia que não tinha mais ninguém. Só eu, ele e aquele É. cara falando aquelas palavras bonitas Esse é e, o olhar com a alma. Vocês e foi estavam muito olhando com a gostoso. alma. Foi Quando a muito, nossa, sintonia é foi muito tão gostoso. perfeita. Então é Foi isso, muito agora bom. siga, lógico, né? Vivendo isso, que é uma construção diária. Obrigada mesmo pela participação, Eu que fez muita agradeço. diferença. Se Deus, assim, vai dar certo, eu quero editar uns pedaços para passar até na outra semana, para trazer aqui picadinho. Mas foi muito bom mesmo, muito rico. Que Foi um experiência prazer, linda, tá? realmente. Sou muito feliz Então, por ser o objeto dessa experiência. e eu também, de ser você. Então Um tá, então é beijão, isso. obrigada. Obrigada, E viu? precisando, estamos aqui. Tá, tá bom. Beijo. Tchau. Tchau para todo mundo que veio ver a gente um pouquinho aí também. É. Um beijo. Ai, a Carol falando, amei, lindo mesmo. Ah, eu nem tava vendo aqui falando.